Você crê que os olhos do Senhor permanecem em você? Então declare que os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Os ouvidos do Senhor estão sensíveis. Até chorar, Ouça isso. mas a alegria vem de manhã. Ele sempre vai estar perto de você. És Deus de perto. Deus de perto. Não de longe, nunca mudastes. Tu és Ele nunca mudou, nós é que mudamos, não é mesmo? Nós é que não enxergamos. Nós temos um Deus de aliança, Deus fiel. Tudo muda, menos Deus. Menos a palavra dele, ele é imutável. Nosso Deus é um Deus de aliança. Tudo nessa vida passa, mas a palavra permanece. Você sabe quem luta por você? A nossa esperança está, ó, nas mãos de quem? Você pode enfrentar o que for, mas tem que saber quem luta por você. Onde está a sua esperança? Bom dia para você que está chegando aí. Bom dia a todos na paz do Senhor. Abençoado seja o nosso dia, né? Tudo passa, tudo muda, mas a palavra permanece. Eu já convidei o Senhor para estar conosco nessa live, porque se for eu com meu conhecimento aqui, não tenho muito a oferecer para vocês hoje. Não tenho muito, mas o Senhor é bom. O Senhor é aquele que tem grandes coisas para nós, em nosso favor. Então, por isso eu estou aqui nesta manhã, pela fé, para trazer uma palavra para o coração de vocês. Eu quero trazer sobre algo que eu tenho vivido, experimentado. Não é algo que eu ouço falar, é algo que eu vivo, que são as promessas de Deus. Eu até me emociono quando eu falo disso, porque eu tenho vivido baseada nas promessas de Deus. O Senhor é bom. Tudo que Ele já veio falando comigo até hoje tem se cumprido. Tem se cumprido. Ele disse que eu seria mãe de filhos. E hoje eu sou mãe de filhos. Numa impossibilidade. Ele me falou tantas coisas, o Senhor me mostrou tantas coisas e tem acontecido, sabe? Eu tenho experimentado. E essa semana eu estou assim mais emotiva por ver a promessa do Senhor se cumprindo mais uma vez na minha vida, no meu ministério. Eu quero compartilhar com vocês, né, sobre isso, porque a maioria que me segue aqui sabe, né, que eu sou líder de um grupo, vai fazer 14 anos agora em janeiro, o Grupo Rosas de Saron. E esse grupo é uma promessa do Senhor. Eu não quis esse grupo, eu nunca planejei esse grupo, eu nunca sonhei com esse grupo. Não, foi o Senhor quem sonhou. Então, como o Senhor sonhou, Ele fez da maneira dele, do jeito dele. E desde o início, o Senhor sempre falava que o grupo ia crescer, que o grupo ia avançar, que o grupo ia romper barreiras, tantas coisas.
E realmente isso tem acontecido, o grupo tem crescido, tem avançado, mulheres têm sido curadas para a glória de Deus. Nós temos vivido realmente. E cada vez que alguém fala comigo que tem algo maior para a gente viver, eu falo assim, gente, para mim eu já estou vivendo grande, porque eu não tinha essa capacidade, eu não me achava, né, apta para isso e o Senhor me escolheu. E aí, há muitos anos atrás, deve ser uma média, não sei exatamente, mas uma média de uns 5, talvez, 5 anos atrás, o Senhor falou através de uma mulher, na verdade desenhou, para que não houvesse dúvidas, né? Uma mulher desenhou um mapa, e nesse mapa havia rosas espalhadas por todo o Brasil, por vários lugares, e ela me disse que o grupo teria a expansão, né? Nós iríamos expandir, nós iríamos crescer. E aí, com o tempo, no nosso grupo, começaram a vir mulheres de fora para participar desse grupo. E mulheres das cidadezinhas vizinhas aqui começaram a participar e estar com a gente. Eu já comecei a ver a extensão, sabe, das rosas em outros lugares. Mas e além disso, e além da participação das mulheres, hoje tem rosas, gente. Se eu for falar o nome das cidades aqui, eu talvez vou até esquecer de alguma, mas algumas mais que vocês vão conhecer, por exemplo. Tem rosas na Bahia, tem rosas no Rio de Janeiro, Ipatinga, Entre Folhas, Santa Rita, vários lugares. Eu vou acabar esquecendo de algum porque tem mais. Tem Santa Efigênia, vários lugarzinhos aqui perto. E eu estou compartilhando isso com você porque nessa semana, no sábado, nós teremos simultaneamente acontecendo um projeto de mulheres no Rio de Janeiro com a nossa missionária, a irmã Ângela, que foi treinada por nós. E nós teremos também a abertura de um novo jardim Rosas de Saron, em Córrego do Sacramento, uma cidade próxima aqui, a uns 50 quilômetros de distância de nós. E para a glória de Deus, eu vejo o mapa que a irmã desenhou, eu perdi, gente, ela me deu, mas era um desenho tão simples, tão à mão. Eu confesso para vocês que eu talvez não dei muita atenção, achei bonito, que legal, né? Mas eu não parei para visualizar, eu não parei para ouvir, eu não parei para entender. E muitas vezes o Senhor está nos falando de promessas, mas nós não damos o devido valor, nós não acreditamos, e por não acreditar, talvez nós não corremos atrás como deveríamos, porque o Senhor promete, mas Ele nos dá recursos, Ele nos dá possibilidade de desenvolver aquilo que Ele prometeu. O Senhor não envia nada como um passe de mágica para nós, não. O Senhor nos dá a maneira certa de trabalhar e alcançar isso que Ele prometeu. Então, agora nesse próximo sábado, a abertura desse projeto lá em Sacramento, nós vamos sair de Caratinga com uma van, 30 mulheres, tem mais algumas que vão de Entre Folhas também, e vamos lá nos encontrar com outras mulheres neste lugar, em Sacramento, e fazer um movimento espiritual de cura, de renovo, de ânimo para aquelas mulheres. É algo muito precioso. Então é na prática, acontecendo a promessa. A promessa de Deus se cumpre. E no mesmo dia, a irmã Ângela estará no Rio de Janeiro, cuidando também de umas 45 mulheres. Então, só o Senhor faz isso. Só o Senhor faz. Mas nós precisamos aprender, entender o que fazer, gente, quando Deus nos promete algo. Não é fácil. Não é fácil esperar o tempo da promessa se cumprir. Muitas vezes nós nos perdemos, nós desistimos, nós achamos que não foi Deus que falou, nós inventamos tantas desculpas para não viver as promessas de Deus. Ou às vezes até achamos que não temos promessa nenhuma sobre a nossa vida, né? Mas na verdade, a Bíblia é um livro cheio de promessas de Deus para os seus filhos. Cheio. Tem muitas promessas a nosso respeito. A maior delas é que nós vamos nos encontrar com o Senhor um dia. Essa é a maior promessa do Senhor para nós. Mas nós temos promessas de vida abundante aqui na terra, de graça, de paz. E às vezes nós nos perdemos com isso. E eu extraí da Bíblia um exemplo sobre promessas que eu quero falar para você nesta manhã e ativar sua memória para promessas. Eu quero te falar sobre o que há na Bíblia sobre promessas. Na Bíblia existem muitas promessas que foram cumpridas, realizadas. E às vezes nós precisamos olhar para ela como um modelo,
mirar naquilo que nós estamos vendo e focar na promessa de Deus exclusiva para a nossa vida. Há uma promessa universal de Deus para todos, mas há uma promessa de Deus exclusiva para todos nós, sobre todos nós. Você já teve uma promessa? Se você que está aí na live conseguir escrever aí, né? Se você tem uma promessa específica sobre a sua vida, conta pra gente, nós vamos gostar de saber disso. Enquanto isso, eu vou ler aqui, né? Sobre esta promessa, quando Deus conversa com Abraão. Esse texto, ele está em Gênesis, no capítulo 15, depois se você quiser conferir aí, tá? Diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão. Ainda Abraão, né? Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Já começa com essa palavra maravilhosa, né? Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? Ou seja, Abraão estava dizendo ali: tudo que eu alcançar nessa terra, para que eu vou fazer com isso? Eu não tenho filhos. Ele estava logo falando para o Senhor da sua dificuldade. Quando veio uma promessa, Abraão expôs para o Senhor a sua necessidade. Talvez era o que ele mais desejava. Porque um homem sem filhos, uma mulher sem filhos, especialmente naquela época, gente, hoje ainda também para alguns é assim, é como se fosse seco, né? É uma secura. Então, era muito importante ter um filho, né? Era a linhagem, a descendência ali crescendo, evoluindo. E aí, quando ele expressa isso para Deus, ele fala: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será herdeiro. Então o Senhor falou para ele: olha a resposta de Deus. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você será o herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Eu leio esse texto e eu me emociono de verdade, gente. Eu não dou conta de imaginar isso. Você consegue imaginar um homem chegando diante de Deus e falando de uma simples necessidade? Senhor, o que eu preciso é de um filho, não tenho um filho. Ele queria um filho. Aí o Senhor sai da tenda, chama ele para fora daquele quadradinho que ele vivia, sabe? De pensar pequeno. E fala para ele: não pensa pequeno não, Abraão. Eu estou conjecturando com você aqui, tá? Ele diz assim: olhe para o céu e conte as estrelas. É possível contar as estrelas? É possível a gente contar? Não é. Só que aí Deus estava mostrando assim: assim será a sua descendência, muito mais do que você pediu. E quantas vezes nós pedimos algo para Deus e o Senhor nos dá muito mais. O Senhor tem muito mais do que a gente pede, pensa ou espera. Mas é preciso crer para viver essas promessas. É preciso crer. Glória a Deus, Jéssica. Que bom ter você aqui conosco. Obrigado por esta palavra. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus falando conosco nesta manhã. Se você quer viver promessa, creia. Creia que existe um Deus que quando você pede algo simples, Ele te dá muito mais. Deus tem mais para nós. Deus não tem o básico simples, não. E aí, esse mesmo texto diz assim: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão ficou com um crédito diante de Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo: quando nós cremos, nós ficamos com um crédito diante de Deus. E o que é um crédito? Quando você vai lá e deposita um dinheiro no banco, você tem crédito. Você pode ir lá, pôr o seu cartão na máquina e retirar, não é verdade? E com Deus é assim: quando você crê nele, quando você tem fé, você está acreditando. Você está ali depositando diante de Deus a sua fé e você tem o direito de retirar. É isso que a Bíblia está dizendo para nós nesta manhã. E eu quero falar um pouquinho para você o que é o significado da palavra promessa. Você já parou para pensar o que é isso? Promessa. Quando você vai no dicionário, fala que é uma palavra empenhada, um compromisso feito. Ou seja, Deus havia feito um compromisso com Abraão. E eu quero te perguntar, você se lembra aí dos compromissos que você já fez na vida, ou que alguém fez com você? Quando eu paro para pensar em compromisso, eu acho que o maior compromisso que eu já fiz na minha vida pessoal
Não estou falando nem da espiritual, da pessoal. Foi dizer sim no altar para o meu marido, me casar com ele. E lá no altar dizer, né? Eu prometo ser fiel até o fim. Eu prometo estar contigo na alegria, na tristeza. Na minha vida, olhando para o cotidiano, eu acho que essa foi a maior promessa. Porque você fazer uma aliança com uma pessoa e se comprometer a ser fiel a ela, independente de você saber o que virá à frente, nós seres humanos, não é fácil. E é exatamente por isso que muitos falham nesta aliança e nós vemos muitos casamentos sendo desfeitos. Por quê? Porque o homem não é fiel como Deus. O homem erra, o homem falha, o homem desiste, o homem não tem paciência. Só que quando Deus faz um compromisso, uma aliança conosco, é diferente. Ele mantém, ele sustenta, ele dá o necessário. E às vezes eu falo que nós temos a tendência de olhar para Deus com a nossa mente humana, achando que Deus é como nós, que Ele pensa como nós, que Ele vê como nós, que Ele fala como nós. E não, Deus não é como nós, não pensa como nós, não vê como nós. Deus é tão diferente de nós. Ah, se a nossa mente pudesse compreender isso, ah, se a nossa mente conseguisse imaginar como Deus de verdade é. Um ser maravilhoso, pleno, imutável. Aí por isso muitas vezes não cabe na nossa mente humana que Deus vai cumprir uma promessa. Que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu, porque a nossa mente humana é falha e não vê Deus do tamanho que Deus é. Não tem como medir. Não tem como medir o tamanho de Deus, o amor de Deus, a grandeza dele. Nossa mente seria limitada, insuficiente para crer em tudo que Deus faz. E é exatamente por isso que muitas vezes nós não cremos de verdade nas promessas dele, porque nós vemos Deus como homem, e o homem falha, como eu disse para vocês. Quantos casamentos desfeitos, quantas amizades desfeitas, quantas coisas, porque as alianças foram quebradas. Mas quando Deus faz aliança a Abraão, Ele não quebra a aliança, Ele não falha. O homem pode falhar, mas fiel é Deus. Fiel é Deus, a Bíblia diz isso em Números 23:19, está escrito, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Há uma pergunta para nossa reflexão nesta manhã. Você já viu Deus mentir? Você já viu Deus dizer e dizer? Não. Justamente porque Ele não é como nós. Nós precisamos passar a enxergar esse Deus como soberano, como grande, como excelso, como indivisível, como o Deus que não muda, imutável. Para enxergar então a capacidade dele de cumprir as promessas nas nossas vidas. Porque aí nós começamos a duvidar e nós precisamos parar com dúvidas para viver as promessas de Deus. E eu separei aqui alguns princípios que você precisa para viver essas promessas. E o primeiro deles eu já disse para vocês aqui no início, que é o quê? Crer. Primeiro princípio para viver promessas de Deus é crer nessas promessas e saber de onde ela veio. Quem te prometeu? Foi o homem? Pode ser que fale. Foi Deus? Creia, não importa o tempo que levar, não importa o modo como está a sua vida, simplesmente creia. Nós precisamos olhar para essas promessas e falar: Deus, será que isso é o Senhor mesmo falando? E se nós cremos que é o Senhor, nós só podemos descansar. E aí, Provérbios no capítulo 3 tem algo muito lindo sobre isso, que ele fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração. Olha que lindo, confie de todo o coração. Não é para confiar um pouquinho, não é para confiar às vezes, não, é de todo o coração. É para confiar plenamente, ou seja, tudo que há em você, todo o seu ser. Aí ele fala assim, não se apoie em seu próprio entendimento. O jeito que você pensa, o jeito que você sabe de Deus, não está nem de longe. Nem de longe. Não está nem de longe. Sabe? Não está nem de longe naquilo que Deus tem para a sua vida, não. Então, não apoie no seu entendimento, não. Se Deus falou, começa a falar assim, eu não sei de nada. Deus falou, então eu vou crer. Deus é Deus de promessas. A Jéssica está comentando com a gente e compartilhando, né? Que Ele fez cumprir na vida dele. A filha veio para restaurar ela, tirar ela do mundo e para ela viver em família. Que lindo, que coisa preciosa isso. Isso é precioso demais. A gente vê o que Deus faz pelo nosso bem.
por nos amar. Isso é por nos amar, é porque Ele te ama. Exatamente isso. Então a gente precisa crer. Independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo ao meu redor, eu creio que Deus tem o melhor para mim e as coisas vão se cumprir. E aí, depois que eu creio, há um segundo princípio que eu coloquei aqui para nós, que é o princípio da obediência. Eu sempre digo isso para todas as pessoas que eu posso. Para todas as pessoas que tiver a oportunidade de cruzar no meu caminho, eu falo: obediência atrai a bênção. Eu vivo isso, gente, na prática. Obediência atrai a bênção. E aí, a Bíblia diz que como o Senhor ordenou para Abraão, ele partiu. A Bíblia está escrita assim, lá em Gênesis 12, 4, né? Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Ou seja, ele não sabia para onde estava indo, como que ia ser a jornada. Ele não sabia, ele confiava no Deus do processo, no Deus da jornada. E é o que basta. Muitas vezes nós não estamos crendo no Deus da jornada. Aí a gente vê as dificuldades do caminho e para. Eu não vou mais não, eu vou desistir. Eu vou desistir porque está difícil demais. Então você não conhece o Deus que te prometeu e te mandou ir. Se você conhece o Deus que te mandou avançar, que te mandou ir, seguir aí, obedeça a voz dele que te mandou ir para algum lugar. Agora, se é coisa da sua cabeça, se é coisa sua mesmo, desista, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu vivi essa experiência. Eu vivi essa experiência por tentar fazer com que Deus, né? Eu tentei dar um jeitinho para Deus, ajudar Deus. Eu achava que Deus precisava de ajuda. Chegou um tempo na minha vida que eu falei: não, eu vou dar uma ajudinha para Deus porque tá demorando. E quantas vezes nós não tentamos dar uma ajudinha para Deus? Quantas vezes nós não tentamos pegar o controle, não tem nenhum controle aqui perto de mim, mas pegar um controle na mão e apertar e dizer assim: Deus, é aqui que aperta. Se nós pudéssemos, nós mesmos faríamos, porque parece que nós fazemos melhor que Deus. Nós não sabemos o que Deus está fazendo quando muitas vezes nós passamos por perdas, principalmente, achamos que Deus não sabe o que está fazendo, mas Ele sabe exatamente o que está fazendo. Por isso, importante, precioso e um princípio inegociável é a obediência. Se você está fora da obediência, tem brecha na sua vida e as promessas de Deus estão barradas. Você não vai viver elas, porque você não vai conseguir passar de um muro que existe, que chama obediência. Está ali, você passou por ele, você está obediente, você está apto a seguir. É exatamente isso. Então, primeiro princípio, crer. Segundo, obedecer. E o terceiro, esperar. Porque a gente acha assim: não, já estou fazendo tudo certinho, eu sou serva de Deus, eu dou o dízimo na igreja, eu sirvo a Deus, agora é só viver as promessas. Não, não é assim, não é mágica, há um tempo de espera. Há um tempo de espera para nós, e esse tempo de espera é o mais difícil de se viver. Como é difícil esperar? Como foi difícil para mim esperar o tempo de gerar filhos? Eu me sentia uma mulher seca, de ventre seco. E aí, eu precisei viver o tempo da espera para que eu pudesse experimentar o que é um Deus que faz, o que é um Deus que cura, o que é um Deus que cumpre o que prometeu. Se não houvesse esse tempo, pastora Márcia, de crer, obedecer e esperar, como nós íamos apresentar esse Deus que faz? Não é mágica, não é promessa, não é como esses fast food aí que é rapidinho. Não, nós estamos acostumados, nós estamos vivendo nesse tempo do fast food. Se a gente pede, por exemplo, chama quem anda de mototáxi, chama um mototáxi. Se ele demora 5 minutos, você já está desesperado querendo chamar outro. Nós vivemos naquele tempo em que as comidas são prontas, só colocar no micro-ondas. Já percebeu que a modernidade veio trazendo tanta coisa para facilitar a nossa vida? É tão fácil, né? Você vai lá e coloca, descongela no micro-ondas, está pronta a comida. Você tem uma máquina para lavar sua roupa, você tem secadora, você tem tantas coisas que facilitam a sua vida, mas você já percebeu que não sobrou tempo? Era para sobrar tempo, já que está tudo mais fácil. Como assim? Entende? Então, isso não muda. Tempo de espera é tempo de amadurecimento, é tempo de aprender com Deus, é tempo de perceber o que Ele quer nos falar, é tempo de estar madura para florescer. Se nós florescermos antes do tempo, o fruto não é bom. Você já viu que às vezes, né, hoje em dia muitos agricultores, a pastora Márcia está aí, pode me falar isso, muitos agricultores colocam remédio na banana, por exemplo, para amadurecer rápido.
E aí, não é uma banana tão saborosa. Não é, porque não foi o tempo certo do amadurecimento. E aí, quando você não está disposta a esperar o tempo de Deus agir na sua vida, vem as ansiedades, as frustrações, porque você queria rápido. Deus só precisa agir rápido. Então, para pensar comigo no comportamento, por exemplo, de alguém que está num banco esperando. Chega num banco, numa fila de banco. A pessoa não esperou nem 10 minutos ainda, ela já começa a reclamar da espera. Nossa, mas só tem 2 caixas atendendo? Meu Deus, não, tá demorando, que menina mole. E começa já ali a murmurar. Já reparou? Seja onde você estiver, seja num médico, as pessoas que estão esperando têm a tendência de murmurar. Nós temos a tendência, tá? Não estou terceirizando. Nós temos, porque eu também sou assim. E aí, com Deus, não pode ser da mesma maneira, não. Se nós estamos na fila de espera da promessa de Deus, nós não podemos murmurar, nós não podemos, não devemos reclamar. Devemos esperar com paciência no Senhor, assim como o salmista diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. O Senhor ouve, os ouvidos do Senhor não estão tampados. Você está orando, você está fazendo o que tem que fazer, só que nós temos a mania de cair em muitos enganos. Sabe o que é o principal engano que a gente cai? A gente cai no engano da precipitação. O que é isso? Nós nos precipitamos. Fazemos coisas que não deveríamos fazer porque achamos que está demorando. Foi exatamente assim comigo. Quando eu estava tentando engravidar e não conseguia gerar, era uma ansiedade atrás da outra, um conflito atrás do outro, um medo atrás do outro, uma ansiedade tremenda. Eu pensei, como eu disse para vocês, assim, tá demorando, Deus tem os meios dele de trabalhar, eu vou dar uma ajudinha, né? E aí apareceu uma oportunidade de eu adotar uma criança, para quem não sabe o meu testemunho, e eu vou adotar uma criança, Deus pode me dar um filho de outra maneira, talvez o filho que ele falou, e Deus já tinha me falado que o filho ia ser gerado no meu ventre. E eu, por demorar demais, me precipitei e adotei uma criança. Só que eu passei por um grande sofrimento, porque depois de dias de fazer enxovalzinho, de apresentar para a família, de tirar fotos, dar banho, amamentar, de me apaixonar por aquela criança, a mãe quis de volta. A mãe quis de volta. Então, a Bíblia diz que o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Eu fui insensata, porque eu já sabia da promessa de Deus na minha vida. E aí mesmo assim, tá demorando a promessa a cumprir, eu vou fazer do meu jeito, eu vou para o outro caminho. Não faça isso, você que está me ouvindo aqui nesta live. Se tem uma promessa sobre a sua vida, está demorando, deixa demorar. Vai aprendendo com a demora, vai aprendendo com a espera, mas não faça do seu jeito, porque o seu jeito não é o certo. O nosso jeito é errado. O Senhor sabe o que faz. E sabe qual que é a consequência de um ato precipitado? Sofrimento. Nós atrapalhamos o propósito de Deus. Deus tem um propósito e nós não sabemos. Aí, o que nós fazemos? Vamos lá? Vamos fazer do nosso jeito? Vamos. Aí o Senhor falou assim, mas não vai ficar. Não foi eu que te dei. Não foi eu que te entreguei esse filho. Não vai ficar. Então eu não creio que foi por maldade, eu não creio. Mas eu precisava viver aquilo. E entender que eu não posso. Gente, como eu aprendi. Eu acho que o que me amadureceu na fé foi esse tempo da espera que eu vivi. E justamente ter falhado para que o Senhor pudesse me mostrar que eu não posso fazer, eu não posso, eu não tenho a chave certa, eu não sei o dia certo. Quem sabe é Deus. Mas eu, com a minha teimosia, fui lá, adotei uma criança, passei por todo o processo. E tive que devolver a criança à mãe. E só para você saber, assim que eu devolvi a criança, eu e meu esposo, parecia que estávamos de luto. Nós falamos com Deus, Deus, nós queremos viver a tua promessa. E nós esperamos no Senhor, nós decidimos esperar. Na mesma semana, muitas pessoas foram nos visitar porque nós estávamos quebrados, arrasados, nós estávamos destruídos. E aí Deus mandou algumas pessoas nos visitar, amigos, família. E aí, uma das mulheres que foi nos visitar, olhou bem no meu olho e falou assim, Deus manda te dizer que daqui a 1 mês você já está com fruto no seu ventre. Eu me apeguei naquela promessa mais uma vez e falei, Deus, agora eu quero crer na sua promessa, no que o Senhor tem para mim. Eu não quero fazer do meu jeito.
Irmãs, vocês que estão aqui me ouvindo, vocês que estão nessa live, 1 mês depois eu peguei o meu teste positivo, eu estava realmente grávida do Lucas, meu filho que hoje tem 20 anos, filho da minha promessa. E que filho maravilhoso, obediente, um filho abençoado, um filho lindo que eu tenho. E logo após, gente, nós somos tão teimosas que eu falei assim, eu não vou ficar tomando remédio muito tempo, vai que eu demoro muito para engravidar de novo. Olha a nossa mente, gente. E aí, logo depois, um ano e pouco depois, eu já estava com a Gabriela também. Então, eu tive os meus 2 filhos na promessa do Senhor. E é tão maravilhoso, é tão maravilhoso. Nós vemos que na história de Abraão, Sara, ela também se precipitou. Sara fez um ato errado, Deus já tinha dado uma promessa, mas ela achou que estava demorando, estava difícil para ela esperar. O que ela fez? Ela pegou a concubina dela e deu para se deitar com o marido dela. Aí quando eu vou pregar, sabe, sobre isso, quando eu vou contar meu testemunho, eu brinco. Isso aí eu não faria não, tá, gente? Dar o meu marido para outra mulher, não, ele ia morrer seco. Eu tenho ciúmes e não daria. Mas o que eu quero dizer para você hoje? Eu poderia ter evitado tanto sofrimento, ter passado por esse caminho difícil se eu tivesse ficado no caminho da obediência. Mas não, eu quis dar o meu jeito, eu quis achar que eu sabia. Eu achei que eu podia. E foi onde eu errei. Mas eu aprendi muito com esse erro, não me arrependo de tudo que eu passei. Mas o Senhor me treinou nesse tempo, sabe? O Senhor me mostrou o que é o tempo da espera. E hoje, eu confesso para vocês que quando vem muita ansiedade a respeito de alguma coisa, quando vem algo que traz sobre mim uma carga pesada e eu preciso decidir resolver, eu apresento para Deus e eu digo, Deus, eu não sei resolver, eu não sei o que eu faço, eu vou deixar nas tuas mãos e é o Senhor que vai dar a resposta por mim. Eu aprendi com isso. Eu não quero mais atrapalhar os propósitos de Deus na minha vida. Nós bem sabemos que quando Sara deu ali o marido dela para se deitar com outra, não veio o filho da promessa de Deus. E através disso, vocês sabem que ainda hoje essa guerra aí, né, gente, que é dos árabes e os judeus, vem disso. Sabia disso? Que essa guerra que existe lá tem a raiz lá em Abraão? Exatamente isso. Então se estende por gerações essa guerra. Então, quando a paciência, gente, perde lugar para a ansiedade, nós vemos o quê? Um resultado contrário daquilo que nós devemos viver. É contrário. É contrário das promessas, dos propósitos que Deus tem para nós. Nós queremos viver o propósito, mas não estamos dispostos a viver o processo. O processo é difícil, é doloroso. Às vezes traz muito peso sobre nós. E enquanto nós não entendermos que há um tempo para todas as coisas debaixo da terra, nós não vamos respeitar o que o Senhor quer fazer na nossa vida, como Ele quer construir a nossa história. O Senhor é aquele que sabe o passado, o presente e o futuro, e por isso Ele sabe o que é melhor para nós. Eu só sei do agora, eu só sei do que eu estou fazendo aqui, eu só sei exatamente agora. Mas o Senhor sabe o que vai acontecer na hora que eu terminar essa live. O Senhor sabe exatamente o que vai acontecer. Então, o convite para nós nesta live hoje, crer, obedecer, é o convite. Você tem que crer, obedecer e esperar. Esperar, eu creio, eu obedeço, mas eu não quero esperar? Não tem como, é incoerente. Eu creio, eu obedeço, mas eu quero agora. Nós somos como filhos mimados do Senhor. E o Senhor não está aqui para mimar e passar a mão na nossa cabeça, não. Ele nos deu livre-arbítrio para que nós possamos escolher os nossos caminhos, mas Ele diz, o que você quer? Ficar na minha presença e esperar o meu tempo ou fazer do seu jeito? Nós temos essas duas opções. Eu tive essas duas opções. Mas eu amadureci e eu aprendi que eu não posso fazer assim. Então, foi exatamente por isso que quando o Senhor deu a promessa das rosas, que eu contei para vocês no início da live, espalhadas pelo Brasil, eu não quis me movimentar muito, eu não me movimentei, eu deixei Deus fazer e foi Ele que fez. E é porque Ele fez que agora tem mulheres espalhadas pelo Brasil debaixo da minha liderança, que me mandam mensagem, que eu as instruo, que estão servindo o Senhor. É glória minha? Não, nenhuma. Eu não tenho glória nisso, não tenho parte nisso. O Senhor é quem faz, é Ele que instrui. E aí, o nosso milagre
É lindo isso, eu quero falar isso para você hoje. Quando nós esperamos o tempo certo, o fruto vem no tempo certo, maduro, belo, atraente aos olhos, nós atraímos os olhos de outros. O nosso milagre tem potencial para gerar. O nosso milagre tem capacidade de gerar milagres na vida do outro, porque quando ele olha para a sua vida e vê que você está vivendo promessas, ele deseja o Deus que você serve, ele deseja a vida que você... Acho que deu uma travada aí, mas voltou, né, meninas? No sentido de que Deus faz, que Deus cumpre, de que Deus é. Aí a Bíblia diz que quando Sara gerou o milagre, ela disse assim, olha o que Sara disse: Deus me encheu de riso e todos que souberem disso rirão comigo. Ou seja, a minha alegria se estende a outros. A minha alegria, a alegria do meu milagre, a alegria de eu viver promessas, a alegria de eu estar ali no tempo, né, de crer, de viver, de esperar, de obedecer, vai atrair outros para essa presença. O interessante é que quando nós vamos ler a história de Abraão, o que ele fazia enquanto ele ia nessa trajetória? O que ele fazia? O Senhor, ele ia com Abraão, não é? Não é isso que Deus falou que ia com ele? Então pronto. A pastora Márcia está dizendo, quando eu estava na faculdade, o professor Jaelson me falou do trabalho com as rosas. Eu tinha falado sobre o sonho que eu tinha em trabalhar com mulheres. Bem-vinda, pastora Márcia, ao nosso meio para trabalhar com mulheres. O Senhor precisa de nós. Sabe por quê? Nesse exato momento, tem mulheres em quartos escuros, tristes, depressivas, porque não estão conhecendo o amor de Deus. E quando nós nos unimos sem placa denominacional, quando nós nos unimos por amor a Deus, sem olhar a quem, nós não estamos aqui para olhar se a mulher merece, se ela tem defeito, se ela é errada, não. Eu estou aqui para trabalhar com todas as mulheres que o Senhor colocar no meu caminho. Eu quero ser parecida com Jesus, eu quero ser parecida com Jesus. Esse é o desejo do meu coração. Se nós não formos parecidas com Jesus, nós não vamos poder trabalhar com mulher nenhuma. Sabe por quê? Porque nós vamos ser aquelas mulheres que isolam as outras porque elas são difíceis. Nós vamos ser mulheres que não estão dispostas a pagar preço de oração porque a outra não merece. Eu vejo e vivo isso no grupo, porque certa vez uma mulher chegou perto de mim e ela falou comigo, eu não vou no grupo porque tem fulana que frequenta lá. Aí eu falei assim, sério? Ela falou, Eu falei, nossa, então se ela for para o céu, você não vai frequentar o céu porque ela está lá? Essa foi a minha pergunta para ela. E eu te pergunto hoje, você está disposta a conviver com o difícil, a se relacionar para poder alcançar o céu? Porque no céu não vai ter lote separado. Não existe lote separado no céu. Então, se você não está disposta a conviver na terra, não tem como conviver no céu. No céu nós seremos uma só família. Nós somos família de Deus. Nós somos família de Deus. E mulher, gente, sabe para que mulher foi feita? Para agradar a Deus, para viver de acordo com a sua vontade. E sabe quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus? Quando nós nos dispomos a ser uma mulher que abraça a outra. Tem uma frase que diz assim, seja a mulher que levanta a coroa da outra sem dizer ao mundo que ela está torta. Mas não, eu quero falar, tô trabalhando com fulana, ela é difícil, você viu? Mas eu tô dando uns puxão de orelha nela. Gente, nós não podemos, nós precisamos ter, entre nós mulheres é preciso sororidade. Você já ouviu essa palavra? Uma palavrinha feia, né? Sororidade. O que é sororidade, gente? É uma mulher pela outra, é uma mulher que completa a outra nas suas dificuldades. Se a minha irmã tem uma dificuldade e eu não tenho ela, eu posso ajudar esta mulher com o que eu posso oferecer. E então, eu começo a ver como mulher de Deus, como Deus me levantou, como Deus me chamou, o que eu posso fazer para levantar outras. O que eu posso fazer? Quando Abraão, ele ia, sabe, de lugar em lugar, a Bíblia vai nos relatar quando você vai estudar, que ele levantava um altar a Deus, um altar. Em cada lugar que ele passava, sabe o que é um altar, gente? Você já parou para pensar na palavra altar, o que é um altar? Altar é lugar de consagração, de adoração, de aliança. É diferente de púlpito, tá? Púlpito é um lugar que a gente sobe para pregar, mas altar é o lugar que a gente adora, que a gente consagra a Deus. Você tem um altar erguido no seu coração para o Senhor?
Eu deixo essa pergunta para você nesta manhã. Você tem um altar dentro do seu coração erguido para o Senhor? Se você tem esse altar dentro do seu coração, não cabe lixo. Tudo que Deus fez foi com perfeição. Eu estou agora lendo o livro de Êxodo, estou vendo lá Deus orientar Moisés a construir a tenda do lugar do encontro. Ele só falava de coisa bonita dentro da tenda. Era para ser feita de ouro, de prata, de fios de linho. Tudo que ia ter ali nas cortinas, os detalhes, a beleza do lugar. É belo, é rico. Aí como que está o altar do seu coração? Hoje o maior lugar de encontro que nós temos com Deus é no nosso coração. E eu te falo que se houver dentro do seu coração lixo, mágoa, ira, se houver dentro do seu coração aí esta palavra, eu não convivo com a pessoa porque eu não suporto ela, você está sendo diferente de Deus. Deus convivia com todas as pessoas. Deus sentava e comia com aqueles que ninguém desejava. Jesus fazia isso. Eu me lembro quando Jesus vai contar a parábola que a gente conhece como achados e perdidos na Bíblia, que Jesus estava lá comendo com os pecadores. A Bíblia diz isso. Vamos dizer que ele estava ali, né? Junto e misturado com quem os sacerdotes não se misturavam, com quem os fariseus não se misturavam, mas Jesus estava lá. E eles estavam do lado de fora murmurando e reclamando de Jesus estar junto. Eu não sei porque que essa live tomou esse rumo. Nós estamos falando aqui de promessas, mas o Senhor me leva a dizer isso nesta manhã. Tem mulher aqui que precisa rever os seus conceitos, os seus princípios, se quiser ser uma mulher parecida com Jesus. Talvez você ainda não recebeu o milagre de Deus na sua vida porque você está com muita reserva no seu coração, com muita mágoa. Você está trazendo gente de 20 anos, 30 anos atrás dentro do seu coração. E está lá aquele cantinho do lixo, onde você fala assim, Senhor, o altar está aqui. Mas o Senhor não pode ficar aqui não, porque aqui a coisa está feia. Nós não podemos, não devemos. Nós precisamos estar prontas, aptas a retirar o lixo do nosso coração e a preparar o nosso coração com o melhor. Com o melhor para que Deus faça morada, para que Ele permaneça, para que Ele fique, para que Ele deseje estar. Abraão erguia esse altar. Ele erguia um altar ao Senhor em cada lugar que ele ia. E quando ele erguia esse altar, gente, cada vez que ele erguia, o Senhor estava ali com ele, confirmando esse altar. Então, quando Abraão ele dedica o altar, no altar ele entregava o que ele precisava, no altar ele clamava, no altar ele adorava. Como que anda as nossas vidas? Como que anda as nossas vidas? Nossas vidas têm aí um altar separado para essa comunhão com o Senhor? Nós precisamos de comunhão com o Senhor. Se nós queremos construir algo do lado de fora com Deus, começa aqui dentro, do meu coração, do seu coração. Começa a construir um altar dentro do seu coração, limpando ele. Limpa o lugar. Você quer construir um altar dentro do seu coração? Começa a enxergar as mazelas que estão dentro dele. As pessoas que você não perdoou de verdade. As pessoas que você... na live da semana passada, se você não viu, eu contei aqui que Deus me puxou a orelha porque eu disse que tinha ranço de uma pessoa. E Deus me mostrou essa pessoa frente a frente. Levou e sentou na minha frente na igreja e falou assim, ele também é meu filho. Se você não ouviu a live, ouça. E se nós estamos tendo ranço de alguém porque acha essa pessoa difícil, você não está pronta para ajudar ninguém. Nós precisamos nos prontificar e falar assim, Senhor, eu quero quebrar os meus conceitos, eu quero quebrar aquilo que eu acho para viver o que o Senhor deseja. Eu quero crer nas tuas promessas para viver o melhor do Senhor nesta terra. Então Abraão, o nível de obediência dele, de espera, de entrega, foi tão grande, a ponto de chegar um altar em que ele ia sacrificar o próprio filho. Vocês lembram disso? Ele estava pronto para sacrificar. Vamos voltar lá no começo da história. O que é que Deus falou para Abraão quando Deus queria dar algo para Abraão? Eu não tenho um filho. E ele queria o quê? Um filho. Era o desejo. O texto demonstra para nós isso. Era o desejo. E agora Deus pede para ele sacrificar esse desejo dele, esse amor dele, o primeiro filho. Quão difícil é entregar os nossos filhos na mão do Senhor e falar, Senhor, faça a tua vontade, faça o teu querer na vida dos meus filhos. É difícil demais, porque nós achamos que sabemos o que é melhor para eles. Aqui em casa é uma graça, porque às vezes eu começo a conversar com meus filhos sobre vida amorosa. Esse domingo mesmo, na hora da chuva, nós estávamos conversando e eu dando dicas, conselhos amorosos para os meus filhos, brincando com eles, né? Que hoje está muito diferente o negócio da conquista, sabe?
E eu, às vezes, acho que eu sei o que é certo pro meu filho. Eu acho que eu sei quem é certo para relacionar. Eu acho que se fosse eu, tinha escolhido fulano. E Deus escolhe diferente de nós. Deus faz diferente de nós. Nós precisamos estar dispostos a falar assim, Deus, o meu filho é teu, a minha filha é tua. Toma nas tuas mãos. Faça o melhor. Fazer o que nos cabe como mãe, como pai. Mas deixar o Senhor trabalhar do jeito dele. E quando ele foi obediente no processo lá, que ele foi para sacrificar, a gente aprende aqui no processo de obediência que a gente recebe a vitória. Aí, quando diz que o menino, né, não precisou ser sacrificado, que Deus viu o coração de Abraão, Deus viu, o texto fala isso, Deus viu o coração de Abraão, já viu ali que a intenção dele era obedecer. Aí, o que aconteceu? No dia que Isaac foi desmamado, houve uma grande festa. Então, há os dias do processo difícil de ter que entregar o filho no altar, mas há o dia da festa. Eu não sei em que tempo que você está vivendo, o que é que você tem de promessa na vida dos seus filhos, na vida da sua família, na sua vida, no seu ministério, eu não sei. Mas eu sei que tem um Deus que cumpre promessas. E eu sei que se você crer, obedecer, esperar o tempo de Deus, pronto, é o que importa para Deus. Ele quer ver o seu coração. O Senhor quer ver o seu coração, como anda o seu coração, lugar da presença dele. Como anda o seu coração, o lugar que Deus quer habitar. Nosso coração está muito ocupado por pessoas, por coisas, por projetos do mundo. Ou o nosso coração está limpo, preparado. Pode vir, Jesus, porque eu estou pronto para te receber. Paz do Senhor, pastora Tatiana, bem-vinda. Nós sabemos que Deus deseja relacionamento conosco. A nossa live está encerrando, eu só tenho mais 10 minutos para falar com você, mas você que chegou aqui hoje, tira esse tempinho da manhã agora, principalmente você, dona de casa, que está em casa aí, nos seus afazeres, eu tenho um tempinho. Comece a apresentar o seu coração diante de Deus e fala assim, Senhor, eu quero erguer um altar ao Senhor no meu coração e para isso purifica-me. Tira do meu coração pessoas que eu mesma enterrei e que está aqui há anos. Fala para o Senhor isso. Você quer viver as promessas? Você precisa crer no que Deus fala. E Deus fala que é necessário liberar no coração, liberar perdão para aqueles que não merecem, porque também são filhos de Deus. Eu quero dizer para você nesta manhã, você quer viver as promessas? Descansa no Senhor. Descansar no Senhor não é inércia. Não é inércia, é descansar. Enquanto você está descansando, adora a Deus, adora. É isso que Abraão fazia enquanto ele estava no trajeto, ele ia caminhando e adorando o Senhor. A vida de uma mulher sem um relacionamento com Deus é fria, vazia, vai precisar de muitos amores, de muitas coisas para preencher. Muitas coisas. O coração vai precisar estar ocupado com tantas coisas e não tem lugar para Deus. Não tem lugar para esse altar da adoração. Quantas mulheres estão depressivas, tristes, porque se decepcionaram com tantas alianças que não deram certo. Eu disse para vocês no início da nossa live, a aliança com o homem é imperfeita. O homem falha, o homem erra, o homem peca contra nós. Mas a nossa aliança com Deus, ela é perfeita. Não abra mão de fazer uma aliança com Deus nesta manhã. Não abra mão de viver o Deus de promessas na sua vida, Deus de aliança. Não abra mão. O Senhor tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida, através da sua vida, porque não é sobre nós. Desde o dia em que eu aceitei o meu Senhor, eu nunca mais retrocedi, nunca mais. Eu posso ter pensado em parar o meu ministério uma vez ou outra, porque às vezes achava que não estava no caminho certo. Quantas incertezas. Mas largar o meu Jesus, eu não largo. Eu não largo o meu Jesus e eu quero ser cada dia mais parecida com Ele. Eu quero ser cada dia mais parecida com Jesus. Você que está me ouvindo aí agora, o desejo que você precisa ter no coração é esse, desejo de ser mais parecida com Jesus. Se você for parecida com Jesus, parecido com Jesus, você vai atrair outros a essa presença. Não há lugar melhor para estar. Não há lugar melhor para estar.
do que essa presença de Deus. Viver as coisas espirituais é maravilhoso demais. E o Senhor tem falado comigo para eu trazer uma live aqui sobre disciplinas espirituais. De repente, na próxima semana, eu trago essa live sobre disciplinas espirituais, porque nós nos perdemos. Nós nos perdemos com tantas coisas. Nós nos perdemos com o nosso dia a dia, com os nossos sonhos. Nós nos perdemos. Mas quando nós decidimos entregar verdadeiramente na mão do Senhor, esse Deus de promessa, Ele tem uma mesa preparada para nós. Ele tem uma mesa preparada, mas nós precisamos melhorar. Nós precisamos melhorar. No caminho nem sempre nós vamos estar firmes não, tá? Muitas vezes nós vamos cair, nós vamos desanimar, mas o Senhor é aquele que deseja que nós sejamos casa dele. Esse lugarzinho aqui dentro. Nós somos casa de Deus. Nós somos lugar de morada do Senhor. E eu quero colocar aqui uma canção para você. Para que nós possamos encerrar com uma oração essa live. Vou colocar aqui agora. Deixa eu só achar ela aqui. Vão me falando aí se o som tá bom, tá, gente? Vocês estão me ouvindo? Ó, ouça essa canção. Ouça isso. Já começa aí a falar com Deus sobre o seu coração. Escravos dos nossos erros nós nos tornamos. Troquei minha casa pela liberdade. Trocar a presença do Senhor pela liberdade não vale a pena. Não vale a pena. Vale a pena ser um sacrifício vivo. Ouça isso. Não importa o trajeto que você vem nele. Tem lugar na mesa. O Senhor nos convida a sentar com Ele, a falar, a expor esse coração. A expor esse coração e falar assim, Senhor, vem, faz a faxina que precisa. Vai sair sangue, mas faz a faxina. Peço o Senhor nesta manhã para fazer uma faxina no seu coração. Gente, eu confesso para vocês que essa madrugada eu pedi ao Senhor sensibilidade para falar da palavra dele. Mas eu não sabia que ia ser tanta. Eu sinto gente aqui nesta live com o coração cheio de amargura. Quantas vezes nós nos perdemos com essas amarguras? Mas o Senhor é diferente. O Senhor está à sua disposição neste momento. Olha o que Ele te diz. Tem lugar na mesa. Você está disposto a sentar? Você está disposta a sentar? O Espírito Santo está aqui. Vem para essa presença, não abra mão dessa presença pelo que o mundo te oferece, pelo que as pessoas te oferecem, porque o mundo falha, o mundo passa. O mundo passa. As coisas deste mundo passam, mas a mesa do Senhor está preparada para que nós possamos estar sentados nela. Não tem lugar melhor. Decida se sentar na mesa do Pai esta manhã. E falar assim, Senhor, aqui no prato. Começa a pensar comigo, aqui no prato está meu coração. Deixa Ele arrancar a sujeira, para que você viva as promessas dEle, para que o grande de Deus aconteça na sua vida. Essa seja a sua oração nesta manhã, Senhor, eu quero crer, eu quero obedecer e eu quero esperar no Senhor. Essa seja a sua oração, nós estamos encerrando esta live, só tem mais 2 minutos para mim. Mas eu quero liberar uma palavra sobre você nesta manhã. Eu quero dizer que há um Deus te esperando, sentado na mesa. Ele já está na mesa.
só te esperando, esperando a sua presença. Se essa live fez sentido para você, quando você clica no coraçãozinho, o Instagram entende como importante essa live, compartilha com mais pessoas. Se fez sentido para você, compartilha essa live com alguém. Eu vou tentar deixar ela salva aqui, porque Deus está falando com pessoas espalhadas no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Tem lugar na mesa, pode se assentar. A mesa do Pai é para todos. A mesa do Senhor Jesus é para todos, é para mim, é para você. Não demora, o Senhor está te esperando. O que você tem feito da sua vida, dos seus dias, da sua história, das suas vontades? O que você tem feito? Eu te convido, encerrando, deixo 3 chaves para você. Crer, obedecer e esperar é o melhor. E eu quero te abençoar nesta manhã. Que o Senhor, possa te guiar continuamente. Regar a tua alma em lugares áridos. Fortificar os seus ossos. O Senhor é aquele que regará a tua alma. E você será como um jardim fechado. Como um manancial cujas águas nunca faltam. Beijo para vocês. Tem lugar na mesa. Não deixe de se assentar. Um abraço.